E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui quentinhos e aconchegados no conforto de nosso lar, nessa tarde aqui de garoa em São Paulo. Garoa destruiu metade da cidade, depois a gente precisa falar sobre higiene. Precisamos muito falar sobre higiene. Mas aí a minha aluna não aparece e aí eu fiz uma listinha aqui de coisas que a gente pode tratar. Eu coloquei 3 pontos e aí a gente vai começar a falar sobre isso, patrocinados. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Márcia e como ela pode aparecer a qualquer momento, aí eu, né, de repente pare no meio do caminho e a gente termina depois. Mas a gente vai falar sobre os recomendados do meu feed no YouTube, a gente vai brincar com a nossa imaginação. A gente vai brincar com a nossa imaginação para vocês não ficarem aí achando que eu tô, né, militando contra o governo. Pra vocês não começarem a pensar isso. A gente vai fazer de conta que o Meirelles ganhou as eleições e vai falar sobre o Twitter do Meirelles para propor aí umas reflexões e assim, eu não quero fazer você sentir raiva de ninguém, eu quero fazer você refletir a respeito dos nossos conceitos, daquilo que a gente considera certo ou errado. E por último, uma dica valiosíssima do BDO aí a respeito de precificação dos itens que você coloca para vender no mercado. Eu não estou deixando por último de sacanagem, não. Eu vou deixar aqui uma marcação no tempo do vídeo onde é que isso começa, para você não ter que assistir aquilo que você não tem vontade. Aqui eu vou falar em ordem de importância, as coisas que eu acho mais importante. O meu feed do YouTube, né, na parte de comunidade, ele é bem esquisito, porque assim, me fizeram notar isso, né? Me fizeram notar que se você rodar isso daqui lá para baixo, além do monte de piada ruim, além do monte de coisa imbecil que eu posto, tem, por exemplo, coisa do Brasil Paralelo, e depois do Brasil Paralelo você tem uma reflexão aqui anti-olavista. E aí você fala, que porra é essa que você é? E a porra é essa que eu sou é mais ou menos assim, eu não acho que dê para você saber o que é a verdade em sua totalidade, não dá para saber. O máximo que dá para você fazer é você escutar o máximo de número de pessoas, entender a visão de todas elas para saber mais ou menos como o cenário é. E se você se cega a todos aqueles que não se ensurdece, no caso, né? Se você se ensurdece a todos aqueles que não te agradam e escutam só uma pessoa falando sobre a verdade, a sua visão do todo ela vai ser muito limitada, ela vai ser muito restrita, não importa o quanto você queira o bem. Querer o bem do país não importa, você tem que ter uma visão ampla a respeito daquilo que está acontecendo. Então, quando eu coloco alguma coisa para vocês verem aqui, é porque eu acho que é alguma coisa relevante para você agregar a sua forma de enxergar o mundo. Não significa que eu concordo com 100% de tudo aquilo que está sendo dito. Não significa que eu concordo com o documentário, não significa que eu concordo com quem está atacando. Até porque eu não quero que você pense do jeito que eu penso, eu quero que você pense do seu jeito. Só que quanto mais informação você tiver, melhor. E isso daqui eu não levo muito a sério também. Eu não fico postando tudo aquilo que eu acho que uma pessoa deve saber. Não. Quando eu vejo alguma coisa legal e eu gosto de absorver, às vezes eu venho aqui e jogo. Se você tiver interesse, veja também. E vai ser muito bom. Se não tiver, também não tem problema. Também não tem problema nenhum. Agora, se apressarem em me definir porque você viu que eu postei alguma coisa que é de determinada vertente, aí você vai correr o risco de se desinscrever e mandar eu tomar no cu, e aí, sinceramente, eu não vou me importar nem um pouco que você vá, se você for esse tipo de pessoa que age por impulso dessa forma. Eu coloquei uma coisa aqui que eu achei extremamente pertinente. Bom, primeiro, anteontem o Vitor Paidar, ele me mandou isso daqui, e cara, que foda. Eu joguei esse negócio aqui em japonês, então eu entendi acho que uns 40%, isso há muito tempo. Não fazia muito tempo que eu estava no Japão ainda, na época meu japonês ele não era tão bom, e esse diálogo aqui ele é extremamente complexo, de Metal Gear Solid. E aí... E assim, eu acho que mesmo tendo entendido, na época não fez sentido nenhum, porque na época a gente não tinha esse problema. E agora parece que os caras, eles simplesmente previram o futuro, eles simplesmente previram a sociedade em que a gente vive. Esse vídeo é muito foda, pena que eu acho que não tem legendado em português, não tem traduzido. Se você encontrar esse material, cara, vale muito a pena você assistir, eu recomendo demais. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi isso daqui. A respeito de uma repórter sendo bloqueada no Twitter de alguns políticos, de ministro, de político, enfim.
E para a gente não ficar nessa divisão nojenta que se criou, e para você não achar que eu estou falando mal do governo, do Bolsonaro e que nem sabotar o governo, vamos fazer de conta que o Meirelles ganhou e vamos fazer reflexões hipotéticas a respeito disso. E aí a gente vai falar não só sobre liberdade de expressão, mas obrigatoriedade de satisfação. Então, assim, é um raciocínio bem, bem longuinho, assim, pra gente chegar lá. Então, sente aí que lá vem a história. O que você faz durante o dia? Eu dou aula de inglês. Eu faço entrevistas para headhunters e eu jogo BDO e jogo HOTS também. Eu gosto de fazer caminhadas. Eu gosto de... Sei lá, eu gosto de tanta coisa. E aí, assim, sobra tempo para eu cuidar do país? Não sobra, né? A administração do país? Não, realmente não sobra. Você tem tempo de cuidar do país? Você também não tem. Então, o que nós fazemos como cidadãos pagantes de impostos? A gente escolhe representantes. É que você, desde que se lembra por gente, você vê o vereador como um desgraçado oportunista. Você vê o deputado como um ladrão filho da puta. Você vê o senador como... Você tem uma imagem péssima desses caras. Mesmo que eles não sejam, mesmo que eles não fossem. Você tem uma imagem péssima desses caras desde sempre. Mas, teoricamente, o vereador ele tem que ser alguém que você escolheu para te representar na sua cidade. O deputado ele tem que ser alguém que você escolheu para representar o seu estado lá, né, na Câmara, no Congresso. Então, o que você escolhe? Até o presidente, em última instância, ele é um representante seu. Tomara que agora a gente aprenda que escolher o deputado é tão importante quanto, talvez até mais, do que escolher o presidente. Né? Você vê aí a dificuldade que extrair alguma coisa inteligente sendo dita aí do nosso Congresso. Quem sabe um dia muda. Mas esses caras, eles são assim os seus representantes. É mais ou menos como se a gente tivesse uma empresa e a gente contratasse um cara para fazer palestra. E ele vai representar o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente pensa. Ele tem que ser um representante da nossa voz. Ele não pode falar o que ele quer. Se a gente contratou alguém para representar a empresa como um grupo tem que decidir o que ela quer falar e esse cara ele só vai dar voz àquilo que está sendo pensado dentro da empresa. Ele não pode ir lá e falar o que ele pensa. Porque afinal de contas ele não está falando por ele está falando pelas pessoas que ele representa. Logo, um senador, ele deveria falar sobre, a respeito da vontade, ele deveria conhecer a sua população, a população do seu estado, e ele deveria representar os interesses e as vontades das pessoas de seu estado. Ao máximo. Mas a gente vê que não é bem isso que acontece e você, não sei porquê nós nos conformamos, não estou falando você, nós todos nos conformamos em votarmos em pessoas e não nos sentirmos representados por ela, pelo contrário, a gente se sente usurpado por ela. Mas aí, você concorda que assim, a gente tem direito de satisfação dessas pessoas porque elas estão lá te representando, então o mínimo que elas devem a você é a satisfação do que elas estão fazendo. É porque, assim, Brasília está no lugar errado. A capital do país, ela deveria ser aqui na Paulista. Ela deveria ser no centro ali do Rio de Janeiro. Ela deveria ser, no máximo, sei lá, em Belo Horizonte. Para quê? Para que as pessoas saíssem do trabalho, passassem na frente do Congresso e vissem o deputado saindo e falassem: mano, como que você me fala um negócio desse? O que eu falei, o deputado, né? O que foi que eu falei? Cara, teve Senado, vi você hoje à tarde, tava desocupado lá no meu trabalho, eu liguei a TV Senado, eu vi aquela besteira que você falou e, mano, sério que você falou aquilo? Isso seria o Brasil ideal, o Brasil que eu quero para mim, esse é o Brasil que eu quero. É assim, é o Congresso, o Senado num lugar acessível à população para que ela possa ir lá, ver o cara saindo e falar: mano, você me representa. Você trabalha para mim, você foi eleito por mim, você é pago por mim, você tem que dizer o que nós queremos e olha aqui o que nós estamos dizendo para você dizer. Esse seria o cenário ideal. Vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque colocaram a capital lá em Brasília, um lugar que nem sitiar você consegue. Se for todos os manos lá, sitiar os caras para chamar os caras na chincha e falar que coisa é que vocês estão falando, a gente não consegue sitiar a capital do nosso país. Está num lugar muito, muito estrategicamente posicionado, num lugar que dá canseira. Você vai sair do seu trabalho, você vai sair da faculdade para dar uma passadinha lá no Senado para falar com o senador? Não, né? Não, a vida não é fácil desse jeito, mas deveria ser assim. Deveria ser assim. Logo, como
mesmo que fosse na Paulista, dá para você que sei lá, que mora em Itaquera e trabalha na Barra Funda, dá pra você ficar parando na Paulista aqui pra falar com um deputado, você que já tá exausto, já tá cansado pra cacete? Não, então o que você manda? Você manda porta-vozes pra conversar com o deputado e falar, mano, o que foi que você disse? O que foi que você tá falando? Porque está errado aí o que você tá dizendo, porque não tá de acordo com o que a gente pensa. Aí para isso você supostamente deveria poder contar com uma mídia isenta. A mídia isenta, ela não vai fazer a sua cabeça, porque hoje você assiste Jovem Pan, hoje você lê a Folha, você sabe exatamente quem é o dono daquilo e o que o dono daquilo quer. Agora, num mundo ideal, onde o Congresso seria aqui em São Paulo, o Senado também seria aqui, né? No mundo ideal, a mídia seria isenta e chegaria para o deputado e falaria o que foi que você disse, o que você quis dizer com o que nós assistimos na TV Senado. Hoje a gente estava assistindo TV Senado e você disse aquilo ali. O que você quis dizer com aquilo? E nós deveríamos dar oportunidade, entre aspas, porque esse cara é obrigado a dar satisfações daquilo que ele está falando. Ele é obrigado a dar satisfações daquilo que ele está falando. Então e aí a mídia que deveria ser isenta, deveria dizer, olha, ele falou isso aqui, gente, e ele explicou isso dessa forma, você se vira aí para entender o que é que isso representa. É que a nossa mídia, ela não faz isso. Essa mídia, ela faz uma pergunta pro cara, ela recorta um pedaço dessa resposta, ela mastiga e vomita do jeito que ela quer na sua cara, dizendo, tá vendo como ele é filho da puta, ele falou isso daqui, que quer dizer na verdade isso, então você deveria ter raiva dele por causa disso. E não deveria ser assim, né? Você deveria olhar para toda a TV Senado e falar, meu Deus, os caras trabalharam durante 8 horas, eu não tenho 8 horas para ficar assistindo tudo que foi conversado. Eu vou pagar para alguém fazer reportagem, e esse cara vai lá, vai escutar as 8 horas, vai fazer uma síntese e vai me mostrar os momentos mais importantes dessa conversa. Em relação a essa conversa aqui, que eu não entendi tudo, eu vou querer que esse cara faça umas 3 perguntas inteligentes para eu entender melhor o que ele quis dizer. Aí eu vou tirar a minha conclusão. E aí eu vou conversar com os meus amigos e a gente vai entender como sociedade se é isso mesmo que a gente quer que o deputado faça. E aí a gente vai lá, num volume enorme, e chegar pro deputado e falar, não, seu discurso não está de acordo com a nossa crença e com a nossa vontade. Pode mudar o seu discurso, porque a gente te elegeu. Então comece a se posicionar dessa forma aqui, porque as pessoas de São Paulo querem isso. E lá na Bahia, e lá no Rio Grande do Sul, as cidades com seus deputados e com seus representantes deveriam estar fazendo a mesma coisa. Logo, quando a gente tivesse que escolher entre uma estrada em São Paulo e um trilho no Rio Grande do Sul e assim, saneamento no Nordeste, os deputados eles deveriam batalhar entre si para estabelecer as prioridades. E, em última instância, a decisão deveria ser tomada pela maioria deles, e aí a gente não deveria ter como questionar essa maioria, já que foi negociado e já que os nossos representantes fizeram o melhor para os nossos interesses. Eu estou fazendo devaneios de como eu gostaria o Brasil que eu quero para mim, e que vai demorar um pouco para ficar desse jeito, talvez um dia fique, quem sabe, né? Esperança é a última que com certeza morre. Pessimista. Logo, existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e obrigatoriedade de satisfação. Pausa para você refletir. Existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e obrigatoriedade de satisfação, porque o deputado, ele tem liberdade de expressão para falar o que ele quiser, sim. O repórter também tem, sim. Agora, o deputado, o ministro, eles têm obrigatoriedade de dar satisfação a respeito daquilo que está sendo dito. Agora, num cenário ideal, você poderia escolher um momento em que você tivesse uma entrevista somente feita pela situação? Jamais, jamais. Porque o papel da oposição é extremamente importante. É que a gente vê a oposição como um demônio que deve ser exterminado porque ele não presta. Você acha que o seu país é uma bosta só porque existe oposição. Você acha que se não existisse oposição a gente já está bem. Mas na verdade não é assim. Histórias da NASA existem de um foguete que foi lançado e que explodiu logo depois que ele foi lançado por conta de um erro banal de física que passou despercebido. E aí eles falaram, primeiro eles investigaram por que foi que o foguete explodiu, por causa de um erro banal
que passou despercebido. E aí, quando foram buscar as causas desse erro banal não ter sido identificado, a resposta que eles chegaram é: você fez um time extremamente seleto de físicos, cientistas e pesquisadores, e esse time extremamente seleto de profissionais bons, ele sofria de um terrível mal. Esse terrível mal era excesso de consenso. O que era excesso de consenso? Todo mundo ali era bom, mas todo mundo ali confiava na capacidade do outro. E pior do que isso, todo mundo confiava na capacidade da maioria. Então, quando a maioria dizia que dava, ninguém ousava falar não, talvez não dê. Por quê? Porque ia ser só um cientista brilhante lutando contra o consenso de 60 cientistas brilhantes. Então todo mundo ficava intimidado de questionar a maioria e todo mundo falava, é isso aí mesmo. E aí ficava um cientista brilhante validando a conclusão de 60 cientistas brilhantes que na verdade estava vindo do acordo todo entre eles. E lá o questionamento era extremamente desestimulado, porque quando você falava, não, isso daqui acho que não vai dar certo, virava 59 para você e falava, porra, você acha que você está falando com quem? Nós somos os melhores físicos dessa porra desse mundo. Você tá falando pra gente que não vai funcionar, cara? E aí a pessoa que se sente desestimulada de questionar deixa de se sentir estimulada a procurar defeitos numa coisa que ela considera infalível. Então, a gente não tá falando da intenção do governo de fazer a melhor coisa. A gente não está questionando a intenção do governo de fazer o melhor foguete. A gente está dizendo que é necessário que a oposição exista e que ela se manifeste. Só que existe uma grande diferença entre uma manifestação da oposição e uma manifestação do contra. A gente odeia a oposição porque a gente está acostumado com uma oposição do contra. Uma oposição de verdade, ela tem que melhorar o projeto que está sendo desenvolvido. Uma oposição eficiente, ela deve olhar para esse foguete e falar, esse foguete ele tem que existir, ele tem que ser lançado mesmo, mas vocês não querem dar uma olhada aqui nessa turbina porque talvez ela esteja com defeito? Isso é uma oposição. Uma oposição é quando a empresa chega e fala assim, a partir de amanhã os trabalhadores vão comer todos arroz e feijão. A oposição, o sindicato ou quem quer que seja, a oposição tem que falar, não, que porra é essa? Vai comer arroz e feijão sim, mas tem que colocar uma proteína aí, tem que ter carne. E digo mais, tem que ter salada. E se tiver recursos para isso, tem que ter uma sobremesa. É assim. É assim que tem que ser. E essa é a fala da oposição. O que você tem, geralmente? Você tem o contra. O que é o time do contra? A partir de amanhã, o trabalhador vai comer arroz e feijão. Aí vem o contra e fala, não vai comer. Vocês estão loucos? Que porra é essa? Você consegue escutar uns jingles da oposição na sua cabeça assim? Arroz, feijão, quem come é ladrão. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente está acostumado com uma oposição que não quer melhorar o projeto, ela quer destruir o projeto. É por isso que quem está aqui fala assim, não, essa oposição aí ela não deveria existir. Ela tem que existir, só que ela tem que ser melhor do que ela é. Ela tem que ser melhor do que ela é. Tanto que nós temos uma reforma da Previdência que é necessária e a gente não sabe o que tem nessa reforma. Por quê? Porque os nossos representantes, eles não estão relatando para os repórteres que deveriam ser isentos aquilo que está nessa reforma. Por que eles não falam isso? Porque está todo mundo fazendo showzinho, está todo mundo fazendo um Big Brother discutindo a moralidade da reforma. Então, ao invés da gente ir no detalhe e dizer esse foguete tem que ser lançado, só que essa turbina tem que ser consertada, as pessoas estão aqui, tem que lançar ou não tem que lançar, porque isso é bom ou é ruim. Enquanto se discute a moralidade do projeto, você só tem duas oposições do contra, uma querendo destruir a outra. E aí o nosso bem, aquilo que é importante para nós, está deixando de ser feito. E o escrutínio, a investigação profunda nessa reforma que está passando, está deixando de ser feita também. Porque a gente deveria receber notícias no fim do dia do seguinte, na 5ª página, no 2º parágrafo, tem uma parte ali que é perigosa para o trabalhador. Por que a gente não conversa mais sobre isso? A gente não escuta isso. A gente não escuta isso. A gente escuta seu bando de bandido, filho da puta, tem que acabar com essa merda. E esse daqui falando, não, se não fizer, a gente tá fudido. E a gente fica discutindo a moralidade da coisa. A gente não tem oposição nisso. Então, se o Meirelles ele fosse... Se o Meirelles agora, tá? A gente tá falando do Meirelles. Se o Meirelles ele fosse presidente da República, ele teria os ministros dele e a gente teria os escolhidos lá os nossos deputados e a gente, no final do dia, deveria ter o direito de exigir explicações a respeito do que esses caras estão fazendo. Agora, imagina se o Meirelles ele deixasse só quem é da situação, só quem apoia ele, só quem concorda com tudo que ele fala, fazer pergunta.
Porque quem está na oposição, ele está vendo como do contra. Então ele quer silenciar porque ele acha que atrapalha. Isso é certo? Se houvesse uma coletiva de imprensa onde todos pudessem falar, e além da coletiva de imprensa onde todos podem falar, e onde todos podem escutar, além disso tivesse uma conta pessoal do Meirelles, onde ele fala o que ele quer a partir da pessoa física, e não do político que ele é, a partir da pessoa, ele, Meirelles, não como representante do povo, não como representante do povo, o ministro não como ministro, mas como pessoa, ali ele pode falar o que ele quiser, ele pode falar eu odeio coentro, tô com vontade de comer pamonha, ele pode falar o que ele quiser, porque ali ele é pessoa Meirelles. Agora, na coletiva de imprensa, ele não só tem liberdade de expressão, e os repórteres têm liberdade de expressão, mas como ele tem obrigatoriedade de dar satisfação, porque ele tem que permitir que todos os repórteres de todos os meios, não importa quão enviesados eles estejam, ele tem que dar o direito dessas pessoas escutarem aquilo que ele está dizendo oficialmente, para que as pessoas possam trabalhar com a informação dele. Vai ter gente que vai aplaudir? Vai ter gente que vai criticar? Vai ter gente que vai exigir explicações? Vai, e tem que existir. E ele tem obrigação de dar essas explicações. Em algum momento. Ele pode ser ocupado e ter só 5 minutos por dia, sim, mas durante esses 5 minutos por dia ele tem que dar oportunidade de todo e qualquer tipo de questionamento. E ele pode até se dar tomar a decisão de não responder uma pergunta, mas ele tem que deixar o cara perguntar. Ele tem que deixar o cara fazer a pergunta e falar, não, a sua resposta eu não vou dar. Por quê? Porque a população precisa saber que ele tem um presidente que escolhe não responder determinadas perguntas. E aí a população vai perguntar por que é que ele não responde. Eu queria que ele respondesse. Agora, quando o Meirelles ele dá poder aos ministros dele de bloquearem, de tirarem da coletiva de imprensa, determinados repórteres de determinados veículos de comunicação, aí ele impede que as pessoas que gostam daquele veículo de comunicação tenham acesso à fala oficial do governo. Então, esse negócio de você ficar deletando repórter do Twitter não seria problema nenhum se as coletivas de imprensa estivessem sendo dadas da maneira que devem ser dadas, escutando todo tipo de pergunta, escolhendo quais elas responderiam, mas permitindo que esses repórteres que não tiverem as suas respostas dadas, que não tiveram as suas perguntas respondidas, eles deveriam pelo menos ter o direito de escutar tudo que está sendo perguntado e tudo que está sendo respondido, para ele colocar para você que assina o jornal deles, que acompanha o jornal deles, a percepção que ele tem daquele cenário que está acontecendo. Você entende? Você entende que... então, assim, leia esses comentários aqui, porque é bem interessante e, cara, como é gostoso ter conversa nesse nível aqui. Porque, assim, a gente não está falando de uma legalidade, porque não existe uma lei que proíba um ministro de bloquear determinados repórteres de determinados canais. Não existe uma lei. E a gente não está falando do direito da pessoa fazer isso. A gente está falando da moralidade. Porque se eu não tenho tempo de ir lá no Senado saber o que está acontecendo, e se eu escolho um determinado veículo de comunicação para me contar o que ele viu que está acontecendo lá, é justo que essa pessoa pelo menos tenha acesso àquilo que está acontecendo. Por quê? Porque saber o que está acontecendo lá é direito meu. E se eu quero mandar fulano, ciclano, beltrano, se eu quero que o jornalista da Jovem Pan, ou se o repórter da Folha, ou se essa menina aqui do My News, não importa, quem eu quiser que possa escutar, caso tenha interesse, tem que ter esse direito. É para isso que a gente tem a TV Senado. Por que é que você não assiste TV Senado? Porque jogar BDO é mais legal. Por que é que você não acompanha tudo que está acontecendo na Câmara? Porque jogar HOTS é mais legal. Mas você tem que ter o direito de assistir TV Senado e você tem que ter o direito de saber o que está acontecendo lá, caso você queira. Quando você priva uma pessoa desse direito de saber o que está acontecendo, aí é porque tem alguma coisa errada. Ah, mas é só o Twitter. Sim, a partir do momento que o governo decidiu que o Twitter vai ser o canal oficial de relações públicas, aí ele não pode sair tesourando quem ele não gosta que esteja lá. Aí nós temos um problema moral muito sério e é bom que a gente pense bastante sobre isso. Eu tô falando do Meirelles, porque se eu falasse do Bolsonaro, talvez você começasse a latir aí e me bloqueasse. A gente está na especulação aqui da ideia, não do que está acontecendo de fato. E eu quero que você me diga aí se você concorda ou se você discorda.